novamente, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook e aqueles irmãos que vão nos acompanhar posteriormente, pois essa palestra vai ficar gravada no nosso canal, Consolador Prometido, como o nosso querido irmão Ney falou anteriormente, e ele mesmo vai fazer a edição e vai colocar lá. Então, aqueles irmãos que já são inscritos no canal vão poder assistir novamente a palestra, ou quem não pôde assistir hoje vai estar disponível lá. Eu convido aos irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos, não como uma forma ritual, mas como uma forma de nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso irmão mais velho, o governador do nosso orbe, aquele que se sacrificou e ainda se sacrifica por todos nós. A espiritualidade amiga, os nossos mentores espirituais, anjos da guarda. E vamos agradecer a todos eles a oportunidade de novamente estarmos aqui todos reunidos para estudarmos a palavra do Cristo, para nos evangelizarmos. E vamos pedir que possamos fazer isso da melhor maneira possível e que tudo o que estamos recebendo aqui hoje possa se espalhar para todos aqueles que precisam, para todos aqueles que sofrem as dores do corpo, as dores da alma, para aqueles que sofrem violências físicas ou sofreram, para aqueles que infligem essas violências e suas famílias, que todos sejam amparados, que todos possam receber as luzes que aqui estamos recebendo. Pedimos também, Pai, que essas luzes se expandam para todos os lugares onde há guerra, onde irmãos nossos estão sofrendo, padecendo com a violência, com a guerra, que muitas vezes faz muitas vítimas e muito sofrimento. Vamos pedir também ao nosso Pai o amparo necessário para que o nosso querido irmão Alex possa explanar tudo aquilo que planejou, que com certeza é muito importante para todos nós nesse momento da nossa caminhada. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Assim seja. Então, no imediato, já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Alex, ele que... Puder só virar ali a câmera, Alex, tá viradinha. Assim? Acho que só mudar aqui. O Alex, que é trabalhador da Casa Espírita Luz e Caridade, e... Deixa pra ti que não consegui, Marcelo. Eu viro daqui a pouco. Tá. Então. E que o Alex, ele trabalha na Casa Espírita Luz e Caridade, mas ele é nosso companheiro aqui, muito me ajuda na parte da informática, ele e o irmão dele, o Aleph, quando eu tenho problemas aqui, eles me amparam. Virado. Ele tá virado, a gente tem que virar a câmera. Então é uma satisfação ter o Alex aqui, presente hoje para fazer a palestra, porque além da ajuda que ele sempre me dá na parte da informática, também a parte do exemplo, né? Como todos nós, a gente mira no exemplo dos outros, eu sempre miro Isso, deu certo. No jeito que eles tratam como eles se comportam, com a resignação, com serem jovem como ele, que já estuda há bastante tempo e que hoje vai nos trazer uns ensinamentos sobre cuidar do corpo e do espírito. Então, contigo, Alex. Muito obrigado, boa noite a todos. Saúdo a todos que estão aqui presentes e aqueles que estão acompanhando de casa ou que irão assistir posteriormente essa apresentação. Eu agradeço as palavras do Marcelo. Faz tempo que não presto um socorro para ele está dominando. E, como ele falou, eu sou trabalhador da Casa Espírita Luz e Caridade, lá do quilômetro 3. Frequento lá há um bom tempo. E o tema em que ela escolheu, a leitura, não foi combinado, mas caiu muito bem
com o tema proposto de hoje. Ela falou sobre vacina, ela falou sobre perdão, falou sobre palavras positivas. Na química, o prefixo per, ele exprime uma proporção de grau máximo. Aumentava mais o volume aqui, o senhor nem mandou falar um pouquinho mais alto lá. E o que significa, então, a palavra perdão, que tem o prefixo per? Significa que no amor é o inverso do egoísmo. Concordam? O egoísmo, eu quero aquilo só para mim, eu não quero dividir com ninguém, eu não quero que outras pessoas tenham o que eu tenho. O amor é o contrário. O amor a gente doa, a gente se doa. A gente não é o inverso do egoísmo, a gente não pensa em si próprio em primeiro lugar. Então, o grau máximo do amor é o perdão. O prefixo per mais a palavra amor. É o perdão que faz a gente tirar aquele peso dos nossos ombros, né? Faz a gente se sentir mais feliz. Hoje aconteceu um fato muito triste, onde eu fiquei raciocinando sobre perder o filho hoje numa creche. E eu disse o quão longe eu estou de ser cristão como aquele pai é. Sou pai recentemente, faz 10 meses que virei pai, e eu não teria aquela serenidade emocional que aquele pai teve ao dar o depoimento. Ele perdoou o assassino recente do seu filho. E até me arrepia, ele, na entrevista, é muito emocionante, ele diz que vai guardar as boas memórias com o filho dele, que hoje pela manhã brincava com ele antes de chegar na creche, e aquela palestra mexeu muito comigo, aquela apresentação dele, aquele depoimento dele que o repórter foi engasgando para não chorar, né? Aquele pai que uma dor recente da perda do filho, disse que ele, como cristão, ele não deseja o mal ao assassino do filho dele. Então isso mexeu muito comigo e fez eu raciocinar durante aquele período de pós-entrevista dele ali que quão longe eu ainda estou da caminhada de Cristo para chegar próximo a um ser como este rapaz que já perdoou o algoz do seu filho. Nós da doutrina sabemos que muitas coisas que acontecem agora podem ter sido iniciadas em outras encarnações, em outras vidas, mas mesmo assim é difícil de entender, né? Começando assim a nossa palestra de hoje, eu vim falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sedes Perfeitos. O item 11 tem cuidar do corpo e do espírito. Por que Kardec nos colocou, né, lá no capítulo de Sedes Perfeitos? Ainda não somos, estamos a caminho, somos seres perfectíveis, a caminhos da perfeição. Um dia todos nós seremos. Mas por que esse item entrou justamente no capítulo 17? Por que o item 11 entrou? Cuidar do corpo e do espírito. Todos nós espíritas ou frequentadores de casas espíritas procuramos cuidar do nosso espírito. Procuramos buscar informação, fazer leituras, ouvir vídeos, palestras, depoimentos. Procuramos nos informar, né, sobre o amanhã, sobre o além, depois do nosso desencarne, sobre o que acontecerá, sobre o Evangelho de Cristo, que nos ensina e nos orienta para chegarmos, né, a seres de luz, a seres perfeitos, como diz no capítulo 17. Mas e o nosso corpo? Este veículo que nos leva hoje. Como todos sabem, nosso espírito habita nesta amada máquina que Cristo nos deu, que o nosso Pai maior nos deu, que Deus nos deu, inclusive uma máquina perfeita, que inclusive a ciência busca copiá-la, né? Tentar em grau máximo ter uma forma assertiva, mas ainda está muito longe de alcançar essa perfeição. E Deus, assim, vários organismos dentro do nosso corpo que trabalham de forma conjunta e perfeita. Inclusive,
tem nos slides para frente, como comentei, sou pai bem recente, estou acompanhando a fase inicial de um pequeno corpinho que veio ao mundo, e como Deus é tão sábio, que desde a alimentação, nutrientes, água, tudo que a criança necessita, tem no leite materno da mãe. Então, quanto inteligente, em grau máximo, nosso pai consegue fazer algo que não necessita da intervenção humana. Por isso que a OMS orienta todas aquelas mães que puderem amamentar até os 2 anos, que assim, se possam, façam, porque é de Deus, o que vem de Deus é muito bom e não faz mal algum aquele bebezinho. Mas, passando aqui para o próximo slide, eu queria fazer uma pergunta a todos nós. O que nós pensamos sobre você mesmo, sobre nós mesmos? Nós somos muito bons em julgar ou dar opinião sobre o próximo, Por exemplo, pegando o exemplo novamente do que aconteceu hoje, acredito que todos nós tenhamos, se eu perguntar para cada um que está aqui hoje, tenhamos uma opinião formada sobre o que o algoz merece ou merecia sofrer, Todos os pais que estão aqui e mães, se eu perguntasse a cada um, qual julgamento você daria para este ser que tirou a vida de 4 crianças? Mas vamos nos colocar em primeira pessoa. O que nós pensamos sobre nós mesmos? Nós somos o que pensamos. Há uma pesquisa muito antiga, mas que algumas escolas vêm repetindo na atualidade, e elas fazem essa pesquisa com as crianças, que é colocar planta uma sementinha de arroz ou uma sementinha de feijão em 2 vasinhos, e durante 30 dias, aquelas crianças ficam repetindo palavras para aqueles vasinhos de flor. Um recebe só palavras positivas, de amor, carinho. O outro vaso recebe só xingamentos, palavras negativas, ou uma experiência com uma música calma, uma música tranquilizante no vasinho A, e no vasinho B, uma música mais pesada. Incrível como a natureza já nos responde, O vasinho que recebe as palavras positivas é aquele vaso que a flor dura mais tempo, tem um aroma melhor, fica uma coloração mais bonita. E o outro vaso, a flor vai perdendo seu brilho, a sua força com o passar dos dias, só por ouvir. Então, palavras expostas, elas emitem vibração. Nós somos o que nós pensamos. Então, toda vez que a gente direcionar a nossa palavra ao próximo ou a nós mesmos, temos que ter muito cuidado com a vibração que a gente está emitindo ao ser que vai ouvir ou até mesmo aos nossos ouvidos. Divaldo no futuro, e o Divaldo do futuro fala para ele que ele será um educador de almas. Ele acorda daquele sonho e naquele dia ele descobre a sua missão, o seu propósito aqui na Terra. Todos nós, meus irmãos, somos espíritos com alguma missão aqui na Terra. De um grau maior ou menor, mas somos todos iguais e a missão é a mesma. Uns vieram para ser educador de almas, como Divaldo Franco. A gente não precisa criar uma mansão do caminho, como ele criou, para que tenhamos um sucesso na nossa encarnação atual. A gente muitas vezes veio para ser um bom pai, um bom filho, um bom esposo, um bom marido ao seu cônjuge. A gente muitas vezes tem uma missão de reconciliar com aquele ser que reencarnou com a gente ou que se uniu a gente durante a caminhada, que a gente estaria há 3, 4 encarnações anteriores em guerra com aquele ser. E hoje ele está sob nossa tutela ou nós estamos sob a tutela dele. Então, todos nós temos uma missão, meus irmãos. Todos nós somos missionários. E ter um propósito definido em nossas mentes é algo muito importante.
aonde eu quero chegar, o que eu quero para com a minha família, para com o meu filho, até onde eu quero ajudar eles, ser ajudado. Esse propósito muitas vezes necessita da nossa longevidade, né? Que a gente tenhamos um grau maior. Hoje a nossa perspectiva de vida aqui no Brasil é em torno de 80 anos, né? Então, nós temos bastante tempo, né? A gente vem com o nosso bilhetinho já carimbado de ida e de volta, né? Quando a gente reencarna, mas a gente nunca sabe o dia da volta. Então, a gente muitas vezes deitamos nossas cabeças nos travesseiros e pedimos várias coisas em nossas orações. Mas uma coisa está quase sempre em comum em todas as orações, que é saúde para nós, para nossos familiares, para aqueles entes queridos. Pede saúde a Deus, Ele nos responde inconscientemente, ou nosso tem gente que pede paciência, no outro dia vem algo que tenta tirar a tua paciência do plumo. Quando a gente pede saúde, a gente também tem que dar uma forcinha para a espiritualidade em ajudar eles a nos dar saúde, né? Eles fazem o máximo pela gente. Passe, sem mesmo a gente estar percebendo, água fluidificada, até quando a gente vai pegar um copo d'água na torneira. Então, esse é o tema que eu venho hoje abordar. A nossa doutrina, ela se baseia em um tripé: ciência, filosofia e religião. Muitas vezes a gente acaba pendendo para um lado só do tripé, que é o lado da religião, como falei, né? Todos nós espíritas buscamos conforto nessa doutrina consoladora, mas não deixamos também de atentar para o lado filosófico, que é o lado onde a gente vai raciocinar sobre aqueles ensinamentos, e pelo lado científico também. Nossa doutrina surgiu de um cientista, um pesquisador, Allan Kardec. Ele era um estudante, um eterno estudante, professor, e ele se intrigou com aqueles fenômenos que aconteciam na época, necessários pela espiritualidade para chamar a atenção das pessoas, e foi através daqueles fenômenos que ele foi buscando conhecimento, foi investigando e chegou à doutrina compilada que nós temos hoje. O Espírito Emmanuel, numa mensagem intitulada O Sublime Triângulo, assim expressa o alicerce dessa doutrina. Haroldo também nos traz, e esse caso aconteceu com ele, ele nos traz que a gente não espere o jardim ideal para florescer. Floresça aqui e agora, onde estão plantados. A gente somos sabedores que a nossa família, as pessoas que nos cercam, a comunidade que a gente está inserida e o nosso trabalho são os lugares perfeitos para a nossa evolução. Haroldo, logo quando se formou juiz de direito, ele foi transferido para uma cidade pequena do interior. Ele conta esse caso. E ele não estava tão satisfeito com a transferência, não era aquele lugar que ele imaginava que seria transferido, e aquela cidade muito pacata, né? E ele, um jovem ainda, chegou lá e a freira que a recebeu tinha os costumes como era uma cidade pequena, um juiz recém-formado chegou na cidade, algumas autoridades da cidade o receberam. Uma delas foi uma freira responsável pelas atividades da cidade voltadas ao catolicismo. E ele comentou aquilo com a freira, né? E ele não estava um pouco triste ainda com relação à transferência, mas feliz pela formação de juiz de direito. E ela comentou para ele que ele não esperasse o jardim ideal para florescer, que ele florescesse ali, onde ele estava sendo plantado. E ele disse que guardou essa mensagem no coração e leva, e muitas vezes a repete em palestras que ele faz. Então, que a gente possa florescer a nossa casa, no nosso trabalho, que a gente comece iniciando a nossa reforma íntima com paz, com tranquilidade, assim como o livro Reforma Íntima Sem Martírio nos fala,
a nossa reforma íntima, a nossa mudança, não precisa ser algo martirioso, que a gente tem que chicotear, nos cobrar. Eu não estou sendo uma boa pessoa, eu não estou sendo um bom espírita. Não, é tudo com calma, é tudo com tranquilidade. A gente está, esse ditado agora que eu vou lhe dizer, a gente está reformando um avião em pleno voo, Haroldo nos disse. A gente está em plena encarnação tentando nos melhorar a cada dia. Então, pessoal, mas por que eu venho falar em reforma íntima? Porque cuidar do nosso corpo, ter hábitos saudáveis, também exige de nós uma organização, uma reforma também na nossa saúde. E ela linka muito com a reforma íntima. Porque no momento que eu começo a ter uma vida mais saudável, um hábito mais saudável, eu consigo depois galgar passos maiores. Como, por exemplo, né, apressar um pouco mais a nossa reforma íntima, que é um dos quesitos que está em todo o nosso planejamento reencarnatório. Todos nós planejamos reencarnar, planejamos vir com algumas pessoas que estamos até hoje, mas algo em comum a espiritualidade nos impõe, que nós possamos ser seres melhores do que viemos quando reencarnamos, né? Que a gente saia ao final da nossa reencarnação, né, melhor do que quando a gente chegou. O corpo é um recurso precioso que Deus concede ao espírito reencarnante para a aquisição de novas experiências na Terra. Pela sua importância, o corpo deve ser preservado contra tudo que possa concorrer para o seu desgaste prematuro. Preservar o corpo, no entanto, não é partir para uma autoadoração, mas portar-se com critério e responsabilidade, cuidando da saúde, do equilíbrio físico, do bem-estar orgânico, mental e espiritual. Quando bem dirigido, o corpo auxilia o espírito nas aquisições do seu processo. Se vilipendiado, é a causa do fracasso nessa jornada. Não devemos desprezar o nosso corpo, seja ele perfeito ou não, pois em cada existência recebemos o veículo físico mais adequado para o nosso reajuste e evolução. O corpo, acima de tudo, é um templo vivo e abençoado do espírito, e assim deve ser cuidado e como tanto respeitado. Nosso corpo é o nosso templo. Se a gente não cuidar dele, se a gente vilipendiar nosso corpo, e eu não falo só em excesso de bebida, esses excessos que a gente já conhece na sociedade. Eu falo do excesso até mesmo de trabalho, uma síndrome nova que está ocorrendo na sociedade, a síndrome de burnout, onde a gente acaba se dedicando em excesso ao nosso trabalho e acaba havendo aquele estresse emocional. Excesso na alimentação, excessos outros, né? Antigamente a gente achava que somente o ato de fumar, né, de fazer uso de bebida alcoólica era o suficiente para a gente vilipendiar o nosso corpo. Não, hoje a gente vilipendia o nosso corpo, muitas vezes ficando muitas horas do nosso dia na frente de uma televisão, onde a gente podia estar fazendo uma leitura, né? Na pergunta 68A do Livro dos Espíritos, pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra, e se o corpo estiver doente, a sua vida se esvai. Como falaste, nosso corpo é um templo de Deus. O corpo é tão importante que o Senhor chama de templo de Deus, lá em Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 17. O nosso corpo é sagrado, por ser algo importante, o Pai Celestial deseja que cuidemos bem dele. Ele sabe que podemos ser pessoas mais felizes e melhores se formos saudáveis. Essa primeira parte que eu li até aqui era a parte mais voltada à doutrina, né? Como eu falei no início, nossa religião se baseia em ciência, filosofia e religião. Eu busquei na religião estes ensinamentos e agora eu completo eles, eu compactuo eles com a
segundo a ciência, nos falando sobre os cuidados que devemos ter com o nosso corpo físico. Sobre uma pandemia silenciosa que ocorre atualmente e ela não é colocada na mídia. A pandemia, por exemplo, de suicídios. O Brasil é um dos países que mais cometem suicídios. Por quê? Pelo cuidado da nossa alma, pelo cuidado das pessoas que estão ao nosso redor, pela pandemia da obesidade também que se encontra atualmente, pelo mau cuidado da sua alimentação. Então, a Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções ou enfermidades. Então, saúde não é somente eu estar doente. A definição de saúde é um bem-estar físico, um bem-estar mental e um bem-estar social. E alguns médicos, alguns estudos nos começam falando que é simples. Simplesmente mexa-se. Só de a gente não ser sedentário, já estamos a alguns pontos à frente de uma pessoa sedentária. O sedentarismo não pode acompanhar o ser humano. Por que eu começo com essa informação? Porque tem várias links que dá para tirar dessa frase aqui. Existe exercício físico e atividade física. Todos nós que estamos aqui somos ativos fisicamente. O que é ativo fisicamente? Eu acordo pela manhã, eu consigo me levantar da cama, eu vou até a cozinha, eu vou até a sala, eu vou até o trabalho. Todo mundo consegue se deslocar, né, e fazer uma caminhada no seu lar ou até seu trabalho. O exercício físico é um tempo destinado para você exercitar o seu corpo físico. Então, atividade física é uma coisa e exercício físico é outra. Uma simples caminhada de 11 minutos, essa pesquisa, depois, se vocês quiserem procurar, ela já está disponível, ela foi uma pesquisa feita agora, na semana passada, e ela está no Google. Se você botar ali caminhada de 11 minutos no Google, vai ter vários resultados sobre essa pesquisa. E uma simples caminhada de 11 minutos reduz risco de câncer, doenças cardíacas. Outro estudo traz a diminuição de sintomas de Alzheimer. Os exercícios físicos consistem em uma das melhores formas da medicina preventiva, segundo os especialistas. Domingo eu tive a oportunidade de fazer essa mesma explanação no centro espírita mais antigo de Santa Maria, na Lagoa Boa, uma localidade do interior de Arroio do Só, e lá tinha irmãos daquela região, e uma senhora me interrompeu nesse momento, e ela trouxe uma experiência dela. Ela disse que tinha desistido das atividades físicas dela porque ela não conseguia uma meta de 50 minutos de caminhada. Ela disse que ficava no minuto 15, 20 ali, ela se sentia cansada, tinha que parar, descansava meia hora, 20 minutos, ela disse, retomava a caminhada dela e ela nunca conseguia bater. E ela se sentiu desestimulada e as pessoas que estavam ao redor dela continuaram desestimulando ela. Disseram que não adiantava nada ela caminhar 15, sentar e retomar uma caminhada depois de 20 minutos de descanso. E aí ela ficou surpresa com esse novo dado, né? Que não, qualquer atividade física, 11 minutinhos, 10 minutinhos que tu consiga fazer uma caminhadinha, já faz um bem para o seu corpo. Ela ficou feliz com essa informação. O cuidado que nós temos que ter quando a gente vai dar opinião com outra pessoa, né? Os próprios familiares, amigos dela, desmotivaram ela a continuar, porque ela não conseguia bater a meta que ela tinha colocado para si própria. Uma meta alta, inclusive, para a idade dela. Ela já era uma senhora de idade. Então, ela disse que retomou a esperança agora. Ela disse que 11 minutos ela consegue e ela vai retornar às atividades físicas dela. No primeiro mês, gente, o corpo inicia a sua adaptação na atividade. E é muito comum um cansaço rápido. A sensação de que não vai conseguir. Mas não desista. Lembre-se na teoria dos 21 dias, que segundo alguns neurologistas, nosso cérebro demora 21 dias para se adaptar a um novo hábito. Por que eu falo isso, pessoal? Essa palestra, ela chama muito a atenção minha, porque eu coloquei em prática comigo mesmo. No meio do ano de 2020,
eu contraí o Covid. E até ali eu tinha hábitos de alimentação errada, eu não tomava água, eu trabalhava 8 horas por dia, 9 horas por dia sentado atrás de um computador, tomava muito café, me alimentava mal, não tomava café da manhã, o almoço era a hora que dava, depois só a janta. E aquilo foi se acumulando durante o passar dos anos. Chegou um belo dia, a imunidade baixou, veio a Covid, contraí Covid e tive que ficar hospitalizado, né? E aos meus 29 anos, eu achava que não pegaria, nem pegaria Covid, né? Por ser jovem, não, ela veio e ela me trouxe um ensinamento. Eu estava vilipendiando o meu corpo, maltratando o meu corpo com o passar dos anos e não estava percebendo, né? Depois daquilo, meus exames também deram alterados, alguns exames, triglicerídeos, esses exames de rotina que a gente faz, e o médico me convidou a ter um hábito mais saudável, porque senão ele me fez uma proposta que aos 40 anos eu teria outros malefícios, né? Eu estaria começando a tomar remédio para algumas doenças que poderiam surgir no meu corpo. E eu, com aquela fala dele, eu fiquei muito surpreso. Eu, graças a Deus, não precisei ficar muito tempo hospitalizado, eu fiquei apenas 3 dias, mas aqueles 3 dias foram suficientes para descobrir o quão importante a minha saúde é. E que eu, como estudante espírita, né, não teria como continuar só pensando no lado espiritual, na informação que eu tenho do Evangelho, sem cuidar do meu corpo físico. Depois daquilo, comecei a adotar hábitos de alimentação diferente, rotina, exercício, água, e aos poucos o meu corpo vem mostrando resultado, meus exames melhoraram, voltaram a estar nos patamares normais, e isso me deixa feliz. Hoje, os meus exames dando normais é o que me deixa mais feliz, uma vez por ano, quando eu vou ao médico, e acredito que essa palestra, essas informações que eu trago a cada lugar que eu passo, motiva alguém, né, a cuidar um pouquinho mais do seu corpo, aumentar o consumo de água, por exemplo. Especialistas dizem que a gente tem que tomar 0,35 ml de água por quilo de peso corporal. Eu sou uma pessoa com quase 100 quilos, eu tenho 95 quilos, eu tomo em torno de 3,5 litros de água por dia. A garrafinha virou minha companheira, ela está sempre comigo, sempre quando eu posso eu tomo um pouquinho. E hoje, ao pegar a mãe para vir para casa junto comigo, quando eu olhei para o rosto dela, eu disse: tu não tomou água hoje? E ela confirmou. Os lábios estavam secos dela. Eu não tomei mesmo. E eu tomo água. A gente necessita disso aqui. Troque aos poucos. Eu, anteriormente, gostava muito de refrigerante. Eu comecei trocando pelo hábito da água com gás. Depois fui substituindo. É aos poucos, gente. É como a reforma íntima. A gente não consegue mudar. Eu tentei virar a mesa e começar no outro dia uma vida nova. Não deu certo. Só foi pior. Aí eu aprendi que a paciência a gente tem que ter. E é aos poucos que eu fui ganhando esse novo hábito. Hoje o meu corpo pede, eu sinto sede. Tomar 3 litros de água por dia para mim é algo normal, de segunda a segunda. O corpo necessita, ele se adapta. E a gente vai mudando. Começou com a água, depois começou com a alimentação. E a gente vai tendo hábitos mais saudáveis. Depois a gente vai galgando alguns degraus maiores, né? Como o degrau da reforma íntima, né? Como colocar em prática de forma mais incisiva. Então, uma dica que eu dou a todos, né, que não é para a gente começar correndo 5 quilômetros. A partir de amanhã eu vou mudar minha vida com relação à atividade física. Não, o ganho é gradativo. Mas com 3, 4 semanas a gente já consegue sentir uma melhora no sono, uma disposição melhor. Feldman é um médico que relata sobre esse parágrafo. Para a gente poder criar um hábito, o educador físico sugere que a gente estabeleça metas semanais, para não deixar a empolgação da segunda-feira morrer na quarta. E outro modo de manter o compromisso é fazer o exercício junto com um amigo, né? Essa mesma senhorinha também, ela comentou que ela tinha uma companheira a qual elas combinavam de marcar para fazer a caminhada junto. E aquilo era tão bom, elas se sentiam bem.
Então, quando a gente marca com um amigo para fazer uma caminhada, a gente se sente no compromisso. Eu marquei com o Marcelo, ele vai estar pronto lá me esperando. Eu não vou falhar. Eu também percebi isso no meu início de atividade física, e quando eu fazia sozinho, era muito fácil para mim tirar ela de prioridade. Eu trocava. Se vinha alguma demanda do trabalho, surgiu uma demanda do trabalho, vou colocar na frente da minha atividade física. Hoje em dia, não. Eu tenho colegas com qual eu faço atividade física junto com eles e eu não troco. Se surge uma demanda do trabalho, a demanda do trabalho fica para depois da atividade física. E é tão bom também, gente, dar aquela desligada, sabe? Às vezes a gente está com a cabeça cheia do trabalho ou do dia a dia. Quando tu faz uma atividade física, o teu corpo libera algumas toxinas, endorfina e algumas outras substâncias, e a gente dá aquela desligada, assim, sabe? E depois tu volta à tua rotina, depois da atividade física. Mas é muito bom sentir aquela sensação, principalmente quando eu tô muito ansioso ou com a cabeça muito cheia de preocupação, eu vou lá para a academia e lá eu esqueço dos problemas durante aquela hora que eu fico fazendo exercício físico. Então, quando a gente marca na agenda uma pessoa, para desmarcar é mais complicado. Em segundo lugar, pessoal, eu venho falar um pouquinho dos alimentos industrializados, né? E eu brinquei com eles lá fora, né? Porque lá fora tem muita plantação, o pessoal planta mandioca, planta arroz, E eles falaram que não, que a rotina lá fora mudou. Os industrializados estão muito presentes lá. E eu disse, nossa, eu vim falar de alimento natural com vocês, achando que vocês iam, né, compactuar com a minha fala, e não. Os falsos saudáveis, como peito de peru, por exemplo, né, alguns alimentos embutidos, refrigerantes, temperos prontos, tudo aquilo que vem em pacote, né? Tem uma dica aqui que eu trouxe que é descascar mais e desembalar menos, né? Vamos descascar mais frutas, tudo que vem de Deus está perfeito, está com a quantidade de nutrientes certa para a gente. Tudo que vem do ser humano, da indústria farmacêutica ou da indústria do alimento, pode saber que não está tão legal. Então a gente precisa cuidar, né, quando a gente for comer algo industrializado, porque tem muitos nomes estranhos ali. Naquela oportunidade tinha uma garrafa de refrigerante que estava com água para ser fluidificado e ela estava com rótulo ainda. E eu consegui pegar a garrafa e ler um dos ingredientes e nem eu nem ninguém dali sabia o que significava aquilo. Então a gente tem que cuidar muito do que a gente ingere. Outra dica que eu dou é que a gente possa ir ao médico uma vez por ano. Além de adotar bons hábitos, fazer um acompanhamento com o médico uma vez por ano também é muito recomendável. Para começar, ela que se refere à médica que estava citando, ela cita um médico generalista mesmo, no postinho. Que a gente possa ir ao postinho, fazer nossos exames de rotina, glicose, exames de sangue, para que a gente tenha um acompanhamento também. Não esqueça que a gente estamos na matéria, necessitamos de alimentos, necessitamos de cuidados médicos, né? Esses dados eu tirei da fonte g1.globo.ciência. Ele traz outras dicas também, como trabalho, descanso e exercício físico também são importantes. E o que eu tenho a dizer, meus irmãos, que nem tudo é espiritual. Quando nos ocorre uma doença no nosso corpo físico e a gente pede ao Dr. Bezerra de Menezes que nos ilumine, que nos ajude a passar por aquela provação, por aquela doença, mas muitas vezes foi nós que começamos a plantar ela há muitos anos e fomos cultivando aquela doença com hábitos não tão saudáveis. Então, assim como aquela experiência da plantinha, nós somos o que nós pensamos, nós somos o que nós falamos, né? Aqui eu trouxe um exemplo, que foi uma irmã, de uma palestra que eu tirei, que ela disse assim, me faltou o nome dela agora, é uma irmã, ela é bem radical com a fala dela. Ela disse que a pessoa, se não bebe água, não pega sol, não se cuida, não se exercita, aí fica doente e acha que é espiritual, né? Vem na casa espírita, né?
Claro que quando a gente vem na casa espírita, a gente vai ser atendido, a espiritualidade nos ajuda, mas muitas vezes a gente acaba plantando e cultivando aquela doença com o passar dos anos, né? E eu não estou aqui dizendo para que, mas eu não tenho condições de fazer uma academia, eu não tenho condições... Não, mas uma caminhada, 11 minutinhos. 11 minutinhos, todo mundo aqui pode tirar do seu dia de 24 horas, 11 minutinhos para fazer uma caminhada, um exercício físico. Vai fazer bem para nossa mente, a gente vai conseguir colocar os pensamentos em dia e vai fazer muito bem para o nosso corpo físico também. Ela fala também sobre um paciente que ela atendeu, que ela perguntou quanto ele tomava de água por dia, ele disse que tomava um copinho d'água apenas, né? E ela relatou para ele que toda a filtração do sangue é feita pelos rins e beber água ajuda a eliminar as toxinas e nós produzimos no nosso corpo. Como eu disse do começo, nosso corpo é muito sábio, é uma máquina feita por Deus. E da onde que o nosso corpo tira água suficiente para se manter vivo quando a gente não toma água? Dos alimentos que a gente ingere. Os alimentos que a gente ingere, de alguma forma ou outra, eles têm algum percentual de água e ele vai lá do nosso estômago e retira aquela água do alimento para suprir no corpo. E muitas vezes a gente tem, né, problema de constipação, problema de ir ao banheiro, e a gente não sabe muitas vezes por quê. Às vezes é a simples regulação da falta de água no nosso corpo. Esse slide eu já comentei como antes, que os nutricionistas afirmam o cálculo que a gente deve tomar de água necessária, mas eu confesso que no começo eu tomava um copo de água por dia, aí na primeira semana tomar 500 ml foi um sacrifício, mas foi algo que foi vindo aos poucos. Foi com a garrafinha me acompanhando, e eu fui aumentando gradativamente. Quando cheguei a 1 litro, comemorei aquela vitória de chegar a 1 litro por dia, e assim fui indo até chegar na quantidade de água ideal para o meu peso e para o meu corpo. Falei também já sobre alimentação materna, né? Dos bebezinhos que já ganham os nutrientes necessários do leite da mãe, né? Deus fez uma máquina perfeita, é só a gente cuidar. Tem outra brincadeira que palestrantes fazem, que se eu desse um carro para qualquer um de vocês que está na plateia agora e pedisse para que vocês, uma coisa só, o carro é dado. Só quero que vocês cuidem, levem na revisão, mantenham ele limpo, mantenham ele sempre com as manutenções preventivas em dia, e ao final da sua vida, no seu desencarne, um familiar seu devolva o carro para mim ou para a minha família. Qualquer um aceitaria se eu desse um carro zero, né? Agora, para vocês. Isso é o que Deus nos dá quando a gente reencarna. A gente não ganha um carro, a gente ganha uma Ferrari. Nosso corpo é uma Ferrari. É um carro de última geração. A gente só precisa fazer a manutenção preventiva, ter cuidados básicos com ele, com alimentação, higiene, água, e esse carro vai nos levar durante toda a nossa encarnação, e um dia a gente entrega ele novamente ao Pai, né? E a gente retorna à nossa pátria espiritual. O cuidado também muito importante da saúde mental, o bem que a gente faz ao próximo é um débito que a gente quita. E agora, eu não combinei, é o meu último slide, e eu não combinei isso com o Marcelo, mas eu vou usar ele de cobaia, tá? Para a gente perceber aqui na frente que essas limitações estão na nossa mente. Se a gente acha que não consegue, muitas vezes, é uma limitação que está no nosso cérebro e a gente pode romper essa limitação. Pedir para o Marcelo fique de pé. Estenda, Marcelo, por favor, a sua mão direita para frente, tá? E agora eu vou pedir que tu vire teu tronco para a direita, tá? Dá um passinho para frente, por favor. Vire teu tronco para a direita e vá até o máximo que tu consegue com a tua mão direita para a parede. Isso, aí. E junto com o pescoço. E visualiza o ponto máximo que tu conseguiu, tá? Isso, pode vir mais para frente. Esse é o teu ponto máximo, né? Pode retornar com o braço para frente, pode baixar o braço, fecha os olhos agora, faça esse mesmo exercício sem precisar levantar o braço, mentalmente. Só que agora tu vai dar um passo além, tu vai conseguir
ir além do ponto que tu chegou. Vai conseguir passar, romper essa barreira daquele ponto. Pode abrir os olhos, Marcelo. Pode esticar o braço. E pode fazer o exercício novamente. Vocês viram? Pode voltar. Muito obrigado, Marcelo. São barreiras que a nossa mente expõe. Isso não foi combinado. Eu peguei de surpresa agora aqui. Lá eu tive a oportunidade, como era poucas pessoas, de fazer com todos esse exercício. Nosso cérebro cria mecanismos para que a gente não consiga romper barreiras. Mas vocês não sabem a força que também tem o nosso cérebro se a gente colocar isso na nossa mente. Ele só fez o ato de imaginar o exercício e ele conseguiu romper a barreira do que ele tinha atingido anteriormente. Então, primeiro a gente coloca na nossa cabeça que vamos mudar nossa forma, nossos hábitos saudáveis, vamos mudar nossa rotina e depois a gente vai executando aos poucos. Mas precisa primeiro estar na nossa mente isso. E aí depois as coisas vão acontecendo aos poucos. Muito obrigado a todos, meus irmãos, pelo tempo que disponibilizaram para me ouvir, para falar um pouquinho sobre o nosso corpo físico, sobre esse veículo que vai nos levar e está nos levando durante essa encarnação aqui na Terra. Muito obrigado, Alex, pelas tuas palavras, por esse experimento. Foi muito... Eu achei que eu já tinha chegado no meu máximo ali. Chegou a doer. E depois faltou espaço. Realmente, isso em um segundo. Então, é impressionante o que o nosso corpo, a nossa casa mental é capaz de fazer. Então, como o nosso irmão falou ali, que a gente possa cuidar do nosso corpo, que a gente possa cuidar da nossa mente, do nosso espírito, sermos mais calmos no trabalho, em casa. Eu falo por mim, sou bastante ansioso. Então, quando a gente consegue ficar mais calmo, falar mais baixo, falar um pouco menos, ouvir mais, tudo melhora. Então, se a gente conseguir fazer isso que o Alex falou, juntar o cuidado do corpo com a alma, a nossa qualidade de vida melhora. E é isso que a gente faz aqui, tenta fazer aqui nos estudos, né? Todos nós que estudamos o Espiritismo é para essa melhora, essa reforma íntima, melhorar o nosso corpo e a nossa mente. E assim, como eu falei no início, o Alex me serviu de exemplo para algumas coisas. Ele, jovem assim, teve essa mudança e eu notei a diferença nele e eu também comecei a fazer os meus exercícios, porque eu não tomava água e não fazia exercício também. Então, assim como eu, a maioria de nós vê o exemplo do outro, não com inveja, mas funcionou, eu vou tentar também. E assim, através do Espiritismo, nós vamos nos melhorando e melhorando as pessoas ao nosso lado e melhorando o nosso orbe. Porque Deus disse, Jesus nos disse, nós somos co-criadores do mundo. Então, a Terra está passando pela regeneração, nós estamos mudando de patamar evolutivo e todos nós, com essa mudança que o Alex fez, ele está contribuindo para a evolução do nosso orbe. Espiritualmente e fisicamente, porque a Terra também evolui. Então, meus irmãos, agradecendo novamente ao Alex, né, a presença dele aqui. Fazia tempo que a gente não se via, que eu não tinha problemas tecnológicos, né? Então, eu te agradecer muito, é sempre muito... agradeço. O teu bebê lindo ali atrás, a tua esposa. Então, muito obrigado pelas palavras, eu tenho certeza que foi importante para todos nós que estamos aqui, a mensagem sempre é para nós. Então, que cada um possa verificar em que ponto a gente pode trabalhar para melhorar essas coisas que ouvimos hoje aqui. Sempre é possível melhorar. Então, muito obrigado, Alex, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook e que vão nos acompanhar também, aqueles irmãos que vão entrar vão se inscrever no nosso canal do Consolador e vão acompanhar as nossas palestras lá. Então, muito obrigado a todos. E aproveitando essa presença do nosso querido amigo Alex aqui, nosso irmão, eu gostaria que se pudesse fazer a oração final, Alex. Claro. Então, pessoal, vamos sentar confortavelmente em nossas cadeiras, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso amado Mestre Jesus, rogando a espiritualidade desta casa,
que nos ampare, nos ilumine, fazendo com que refletimos um pouco sobre as palavras ditas nessa noite e que delas podemos tirar algum ensinamento, alguma coisa que nos sirva para que a gente possa continuar na nossa caminhada terrena, sempre evoluindo, sempre buscando nos orientar, fazendo com que os ensinamentos de Cristo se insiram verdadeiramente em nosso lar, em nossos corações, em nosso templo vivo, que é o nosso corpo. Rogando a espiritualidade benfeitora que aqui no momento distribui bênçãos salutares a todos nós, as águas que estão dispostas para serem fluidificadas, e que possamos também voltar para nossos lares em segurança, saindo um pouquinho mais de instrução ou melhores do que quando aqui chegamos. Assim seja.